Está no ar a primeira edição do EliteCast, o podcast da Elite Negócios Imobiliários, com João Júnior, o proprietário da Elite, que durante longos anos tem feito história com grandes realizações no município de Itapema, na região da Costa Esmeralda. O João Júnior, de fato, consolidou seu nome, levando a Elite Negócios Imobiliários a um outro patamar. Inclusive participando da formação de centenas de corretores imobiliários. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dessa trajetória, para dar o primeiro passo nesse podcast, que não vai ser conduzido pela minha pessoa, e sim pelo próprio João Júnior, que será nessa trajetória o apresentador do EliteCast. E com certeza, sem sombra de dúvidas, será um grande sucesso, com o carinho da sua audiência, evidentemente. João Júnior, que prazer estar com você hoje, compartilhando esse momento tão importante, tão bacana, a Elite Negócios Imobiliários voando alto em nossa região, realizando grandes sonhos, e você com uma trajetória de muito sucesso a ser compartilhada com quem nos assiste. Maravilha, Matheus. Olá, pessoal. O prazer, na verdade, é todo meu, né? De poder estar com uma pessoa como você, um cara extraordinário, eu poder, através desse podcast, transbordar um pouquinho na vida dessas pessoas, com a minha história, com a minha trajetória, né? O que foi, há 17 anos atrás, essa transição de carreira que eu fiz. Eu acredito que vai ser algo aí bem interessante e ser contribuição para muitas pessoas. E nós vamos começar resgatando de fato essa história, onde tudo começou. João Júnior é natural do município de Tijucas. Conta um pouquinho sobre as suas raízes. Vamos lá. Eu sou natural, na verdade, do interior de Tijucas, né? Vamos lá, Timbé, Oliveira. Do Timbé. Na verdade, eu saí de lá na minha adolescência. Eu tinha 13 anos de idade e eu vim morar em Tijucas. E eu vim para Tijucas, na verdade, em função de uma mudança, digamos assim, de ambiente, né, de lar. A gente morava lá e veio morar no bairro universitário ali, na época, próximo da faculdade, e até visando a questão de estar mais próximo, né, dos estudos e de uma vida que a gente pretenderia aí tá direcionando, tá seguindo, até no âmbito tanto pessoal quanto profissional. Interessante. Então você passou o período da infância vivendo em Tijucas, foi também a minha realidade, né? Inclusive a gente vai chegar no momento em que nós acabamos nos conhecendo, que foi num dia muito especial para você como empreendedor aqui no município de Itapema. Mas eu gostaria que você destacasse a sua trajetória profissional. Você passou por quais escolas no município de Tijucas? Qual foi o primeiro emprego do João Júnior? Acho que é interessante destacar isso, afinal, não foi por acaso que você se tornou esse grande empreendedor proprietário da Elite Negócios Imobiliários. Sim. Bem legal tu pontuar isso, né? Eu acho que para mim é muito fácil falar sobre isso, porque foi algo que eu sempre quis ter, a minha independência financeira, né? Então, desde muito jovem, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar como office boy de uma empresa bem conhecida hoje em Tijucas, a Cerâmica Porto Belo. E eu fiquei um tempo lá, trabalhando como office boy. Depois eu acabei indo para a fábrica, para o setor fabril da empresa, e fiquei um tempo, aproximadamente lá 5 anos trabalhando na linha de produção. Só que uma coisa eu sempre tive em mente, cara, isso aqui vai ser uma fase da minha vida, vai ser um processo que eu vou passar e depois eu vou para um próximo nível. E o próximo nível sempre foi querer buscar algo de empreender, fazer o que eu venho fazendo hoje. E aonde que eu me descobri, né, que realmente era da área de venda que eu tinha aptidão, que era algo que eu me identificava, né, muito. Foi justamente no momento que eu conheci uma empresa de marketing multinível chamada Herbalife. Já ouviu falar?
Já ouvi falar, a Herbalife é muito conhecida em Tijucas, né? Ela hoje, inclusive, gera muitos empregos no município, né, João? Foi então a primeira empresa que você trabalhou direcionado Na no setor de verdade, vendas. no setor de vendas, sim. Foi ali que eu descobri que, opa, é o que... Deu um insight. Exatamente, é o que eu... Me sinto realizado. Exatamente, é que sinto que, opa, isso mexe assim, acende a chama de realmente o que está no dia a dia, tratando com pessoas. Foi algo que me chamou muito a atenção aqui dali, e aqui dali na verdade foi um preparo para mim, porque eu fiquei trabalhando um período parcial nesse marketing multinível, mas me preparou muito o que para o setor da venda. Que aí logo depois, como eu me identifiquei nessa área, eu acabei saindo dessa empresa que eu trabalhava como CLT, e eu fui para uma outra empresa trabalhar como CLT, porém eu tinha salário e tinha mais comissão, que aí eu fui para a área de venda, eu fui trabalhar com venda de automóveis. Eu comecei numa empresa, numa concessionária da Volkswagen, trabalhei 1 ano, e depois eu acabei mudando para uma concessionária da Fiat, onde eu fiquei ali mais 5 anos. E aí foi lá que eu, não, é isso que eu quero mesmo, não quero mais sair da área de venda. João Júnior, a venda é a alma de qualquer negócio. Isso é um fato milenar, vamos assim dizer. Todos os negócios dependem da venda. Claro, tem toda a parte de estruturação, do empreendedorismo, algo que nós vamos conversar, inclusive, pois você precisou passar por esse processo para chegar onde está com a Elite Negócios Imobiliários. Mas naquele momento, sentindo esse prazer pela venda, foi onde você passou a, de fato, se desenvolver. Sim. E como que surgiu a possibilidade de se tornar um empreendedor, ou quando que foi a virada de chave para você se tornar um corretor imobiliário? Porque antes de você ser empreendedor, você teve que entender como é que funcionava esse mundo dos negócios nos imóveis. O que foi essa transição de carreira? Você ficou um longo período trabalhando com carro, vislumbrou que poderia de fato ser um corretor imobiliário? Conta pra gente. Vamos lá, no ramo de automóveis, né, eu fiquei aproximadamente ali 6 anos trabalhando com isso. E no decorrer desse processo da venda dos negócios, eu conheci um rapaz na época que ele tinha iniciado aqui em Itapema, no ramo imobiliário, e eu percebi que ele, a cada 6 meses, trocando de carro e tal, e aí aquilo me chamou a atenção, e eu comecei a especular ele. Tem algo diferente aí. O que tem feito e tal? Eu estou no ramo imobiliário, sou corretor. Legal, fala mais. E aí ele foi falando e tal, que é um negócio bacana, é uma cidade muito promissora, os ganhos são bem interessantes, falou um pouco sobre comissão, como é que funcionava, o que ganhava, o que não ganhava. Cara, e aqui dali eu pensei, interessante, cara, eu quero ser corretor. E meses depois dessa conversa, eu iniciei o técnico em transações imobiliárias, e aí foi aonde, 1 ano depois eu me formei e tirei o Cresci. E aí em 2008 eu vim para Itapema, vim com a cara e com a coragem para cá, porque até algumas pessoas lá na época, inclusive, né, meus parentes mais próximos, pai e mãe, até me questionaram, né? Vamos lá, mas como assim? Como é que funciona isso lá? Eu falei, não, lá é venda de imóvel e é remunerado o negócio. Tá, e como é que funciona o salário? Não tem salário. Se vender, ganha. E aí até na época assim, eu lembro que eles ficaram um pouquinho resistentes, porque aonde eu estava numa zona de conforto, em função do que? Eu tinha um bom salário, eu tinha um bom comissionamento. Mas aqui naquele momento, diante daquilo que esse rapaz me trouxe na época, eu realmente enxerguei um mercado de possibilidades, de realmente algo para me proporcionar assim uma mudança de vida. Uma mudança radical, vamos assim dizer, né? E João Júnior, você também nesse processo não teve esse apoio familiar, vamos assim dizer, obviamente porque seus pais
ficaram desconfiados ou até mesmo com receio de que você pudesse enfrentar dificuldades com a nova realidade, vamos assim dizer. Exatamente. E a gente tem o hábito de dizer que os antigos, né, principalmente a turma de Tijucas, aqui de Itapema também, tem esse pensamento, principalmente aqueles que não empreenderam. Os seus pais, então, não foram empreendedores na sua trajetória profissional. Não. Na verdade, não. E aí, bem em função disso mesmo, né? Porque sempre as pessoas estão muito ligadas em função de ter uma estabilidade, digamos assim, né? E, querendo ou não, hoje um CLT com um salário tem uma estabilidade. Só que tu acaba entrando numa zona de conforto que daqui a pouco tu não vê muita expectativa de crescimento. E aí foi isso que eu deslumbrei nesse mercado imobiliário. Justamente o que? As possibilidades infinitas de ganhos. Com certeza. E vamos agora falar sobre sua chegada ao município de Itapema. Você chegou aqui como não digo um forasteiro, pois já tinha obtido informações com esse seu colega que atuava no ramo imobiliário, mas Sim. Tudo foi novidade. Você precisou aprender, passou por algumas escolas. Eu gostaria que você falasse sobre esse período de adaptação aqui em Itapema e principalmente com o ramo imobiliário, onde você se tornou uma referência. Olha, Matheus, eu diria que o termo forasteiro é um termo bem apropriado. É mesmo? Para a situação quando eu cheguei aqui. Por quê? Eu conhecia muito pouco sobre Itapema, mas muito pouco mesmo, e conhecia muito pouco sobre o mercado imobiliário. Só que uma coisa, cara, desde os meus primeiros 30 dias que eu vim para esse mercado, uma coisa que eu tinha era vontade. Sede de vencer. Sede de vencer. E te confesso que exatamente nos primeiros 30 dias que eu estava trabalhando aqui, nesse mercado que eu considero maravilhoso, que amo de paixão o que eu faço, eu tive o seguinte estralo: cara, é isso aqui, não quero fazer outra coisa não, é o ramo imobiliário. Uma realização espontânea. Sim, não foi algo assim, diria, muito natural, da forma que aconteceu. Me identifiquei muito rápido, entendeu? Então, inclusive nesses primeiros 30 dias, deu 28 dias, isso eu tenho muito claro assim na mente, porque na época eu tinha o hábito de sempre planilhar todos os negócios que eu fazia e tal, e me marcou. O meu primeiro negócio, me lembro como se fosse hoje, o meu primeiro negócio eu lembro, foi com 28 dias no ramo. Esse primeiro negócio, o que eu ganhei, eu superei aquilo que eu ganhava média mês, aonde eu estava trabalhando no meu emprego anterior, e além de superar aquele ganho mensal, eu paguei a minha formatura e eu paguei o meu curso. Aí eu pensei, cara, um único negócio, aí veio até aquele sentimento inocente, né? De uma pessoa que estava fazendo uma transação de carreira e vim para um mercado gigantesco como o nosso aqui. Eu pensei o seguinte, cara, que massa. Eu vendia lá na época que eu trabalhava na Rivel Veículos era o nome, uma concessionária da Fiat. Eu vendia entre 15, 20 carros por mês. O que é bastante coisa, se considerar um vendedor de carros atualmente, né? E aí quando eu trago aquele sentimento inocente, foi justamente em relação a isso. Porque, porra, lá eu vendia 15, 20 carros por mês. Pensei, cara, eu vou vir para esse mercado aqui, eu vou vender aí entre 5, 10 imóveis por mês. E aí já comecei a fazer conta do ganho, né? Pensei, meu Deus, vai ser muito dinheiro. E aí o mais legal disso tudo é que com certeza não é tão simples, né? Tu vender de 5 a 10 imóveis por mês, mas eu nunca, no período que eu estive como corretor, né? Não como líder e gestor, eu sempre tive uma média de 2,7 por mês, porque tinha mês que eu vendia 3, tinha mês que vendia 2, tinha mês que vendia 1, tinha mês que não vendia nada, mas eu era um cara assim que eu administrava muito bem isso, e me lembro muito bem que nunca fiquei mais de 60 dias sem realizar uma venda. Então... E já até te questionam, deve ter sido algo muito satisfatório para você, sair de um patamar que você estava na posição de vendedor de veículos,
fazer essa transição, entender esse mercado, mudar a sua realidade, evidentemente. Mas qual foi o segredo para tudo isso, para atingir esse sucesso tão rapidamente? A sua organização, sua dedicação, o que você elencaria? Rapaz, eu linkaria a duas coisas que eu acho que é principal hoje para o ramo imobiliário. É justamente a dedicação e a disciplina. Eu sempre fui um cara muito dedicado e muito disciplinado. E você teve então a oportunidade de trabalhar aqui em Itapema em 2 imobiliárias antes de abrir seu próprio negócio. Você gostaria de falar um pouquinho como é que foi essa experiência de vivenciar como corretor de imóveis e depois fazer a transição para empreendedor proprietário do seu próprio negócio, mas ainda no período em que você atuou como corretor de imóveis. Como é que foi a experiência nessas imobiliárias? O que você conseguiu tirar de aprendizado dessas oportunidades? Mateus, como eu te falei, né, no início ali, o termo que tu usou, forasteiro, cabeu muito à minha pessoa, porque eu iniciei numa imobiliária, que era uma imobiliária que já estava há algum tempo aqui no mercado, porém era uma imobiliária assim que não investia muito, sabe, num site. Na época nem existia isso, né? Tipo, tu falar de tráfego pago na época, eu acho que se tu falasse, a pessoa ia perguntar se era alguma coisa de comer. E aí eu fiquei um ano nessa imobiliária. Fiquei um ano sempre buscando, né? Todo mês dobrando, tipo assim, os ganhos, né? Isso era uma meta que eu tinha. Cada mês, a minha meta era sempre o quê? Esse mês deu quanto? Deu X? Deu. Então, mês que vem é X ao quadrado. E se atingir a meta, vamos dobrar a meta. Mais ou menos nessa pegada aí. E aí eu fiquei um ano, eu era um cara muito esforçado, cara. Eu era um cara assim, que hoje eu fico olhando para o cenário atual, né, e vejo alguns corretores começando hoje no mercado, eles já iniciam assim numa posição muito tipo, cara, já querem sentar na janela. E eu falo isso por quê? Porque na época, quando eu comecei, e não tenho vergonha de falar o que eu vou falar aqui, tá? Eu comecei, digamos assim, com orçamento espremido, esticado, em relação ao quê? Cara, o custo de vida aqui era mais alto do que em Tijucas, né? Mas eu vim com até dar uma dica aí para quem, né, vai querer iniciar e quem sabe até fazer essa transação de carreira. Mas uma coisa que eu fiz na época foi tipo assim, sempre fui um cara muito organizado em relação a isso, e na época eu tinha uma reserva, e essa reserva que eu tinha na época, eu pensei o seguinte, cara, eu vou para Itapema, vou investir nesse negócio aí, 1 ano, eu vou tentar, se der certo, vai dar, se não der, nós volta a vender carro. E eu fiquei 1 ano com um dinheiro na conta, para tipo assim, né, se caso, daqui a pouco eu vou ficar 1 mês, 2 meses, sei lá, 3 meses sem vender, eu tenho recurso para me manter. Mas graças a Deus não precisei usar desse recurso, porque todo mês eu vinha vendendo. Então esse primeiro ano eu fiquei nessa imobiliária, e como eu falei, cara, como eu era um cara muito esforçado, e foi engraçado, porque um dono de uma imobiliária que tinha imobiliária na frente dessa que eu trabalhava, ele, um cara de visão, e começou a botar digamos assim, ficar de olho na minha pessoa. E aí eu fiquei 1 ano nessa imobiliária, e chegou um tempo que, diante da proposta até que veio desse rapaz, e ele era um cara que investia bastante, revista, site, era um cara, tipo assim, tinha uma pegada, digamos assim, que visionária, e que casava melhor com aquilo que era o propósito do João Júnior. E aí eu fui trabalhar nessa imobiliária. E eu fiquei nessa imobiliária um pouquinho mais de 3 anos. E aí depois eu recebi um convite, na época, de uma grande consultora aqui do nosso mercado imobiliário, uma consultora que na época era referência em alto padrão. E aí eu acabei optando, depois de uma terceira tentativa, digamos assim, do
do presidente da consultora, eu cedi e acabei indo trabalhar com eles lá. E foi mais uma escola, evidentemente, né? Com certeza. Você já acabou dando muitas dicas, inclusive para os corretores que querem iniciar essa trajetória no ramo imobiliário. E você, inclusive, deu a oportunidade para centenas de corretores iniciarem essa trajetória na Elite. E agora nós vamos destacar justamente isso. Eu quero que você nos conte. Tudo começa com aprendizado, tudo começa com a coragem de encarar os desafios que Sim. não são fáceis. E você foi um abnegado em todas essas situações e conseguiu chegar onde está. Eu costumo dizer, e friso novamente, nada é por acaso. Teve Sim. muita dedicação, teve estudo, teve preparo e Sim. principalmente força de vontade acima Com de certeza. tudo. Mas nos conte, você passou por essa construtora e foi sua última experiência como CLT ou teve ainda uma outra situação? A gente sabe que um corretor de imóveis não é CLT, né? Sim, Ele vive sim. da comissão e tudo mais. Mas neste caso você tinha um cargo de gerência, como é que funcionou, João? Vamos lá. Muito bem colocado, né, que você falou. Hoje o corretor, na verdade, ele dentro de uma imobiliária, ele está como um sócio, né? Até pela forma a qual ele é remunerado. Hoje tu inicia ganhando 40%, dependendo daquilo que tu vai entregar, daquilo que tu vai produzir, digamos assim, diante de uma meta que é estipulada aqui por mim, tu pode ganhar até 60% do valor da comissão que é repassada para a imobiliária. Mas, bem colocado, quando tu falou ali dessa consultora, na verdade eu fui dentro de um formato muito parecido com o da corretagem. Por quê? Porque eu não tinha salário. Eu fui, na verdade, recebendo um percentual, um X percentual de tudo o que era vendido nessa consultora. Por quê? Na época eu fui trabalhar como gerente da consultora. Tá, e o que você fazia nessa consultora? Eu coordenava um time de meninas que, na verdade, elas facilitavam a vida do corretor, digamos assim, no momento do atendimento. Porque tal corretor vai precisar mostrar tal empreendimento e tal. Essa menina acompanhava esse corretor, que aí ela, dentro de um conhecimento um pouquinho mais técnico do empreendimento, ela acabava participando lá, fazendo a apresentação juntamente com esse corretor. Então eu fui, na verdade, para essa empresa pensando o seguinte: por quê? Eu era um cara, né, que nunca tive empresa. E aí, se tu me perguntar assim, João Júnior, mas o que te levou, sair da imobiliária e ser gerente de vendas de uma consultora? Por que tu já não saiu, então, da corretagem e já não abriu a tua imobiliária? E aí, justamente isso que eu quero te falar. Não fiz isso pensando justamente no quê? Eu imagino que, te conhecendo, você já pensava em se lapidar para ser um líder, pois você teve nessa situação uma equipe a ser conduzida, uma realidade que talvez, como corretor de imóveis dentro das imobiliárias, você ainda não tinha vivenciado. Sim. Foi exatamente isso? Exatamente isso, exatamente isso. Eu quis buscar uma referência de liderança, e essa pessoa que me deu a oportunidade na época realmente era um cara diferenciado, um cara visionário. Eu diria até um cara que hoje Itapema deve muito a ele em relação àquilo que ele fez com o mercado, em relação ao que há o alto padrão, realmente revolucionar com empreendimentos aí de grandes portes e empreendimentos, eu diria até com infraestrutura de lazer, tipo home club, entendeu? Então esse Acho cara... que o pessoal vai ficar curioso em saber de que se trata, quem que é esse grande profissional que foi visionário e contribuiu na sua trajetória. Esse cara, na verdade, eu tenho uma gratidão imensa pela oportunidade que ele me deu na época e aprendi muita coisa com ele, voltado à questão gestão. Esse cara é um cara muito conhecido no nosso mercado. E um cara que tenho certeza que é admirado por muitos. Lindomar Pascoaloto. É um nome
extremamente conhecido, não digo só o primeiro nome dele, mas o segundo nome, Pascoaloto. Você fala que na nossa região dificilmente alguém não viu uma obra feita pela Pascoaloto e não sabe da qualidade entregue pela empresa. Inclusive, hoje ainda é uma grande consultora do nosso mercado. Mas na época, isso falar, né, lá há 12 anos atrás, 15 anos atrás, cara, quando se falava em alto padrão, a referência, entendeu? Era a Pascoaloto. Foi um pioneirismo, principalmente nessa questão do alto padrão, de obras diferenciadas, o que elevou de fato o nível aqui na nossa região. Sim. Foi uma empresa que, sem sombra de dúvidas, foi uma empresa que contribuiu muito para isso. Muito interessante. Então você teve essa experiência, foi um gerente da construtora, você esteve ao lado de um empresário de muito sucesso, muito conhecido de fato, não só na nossa região, acredito que no Brasil inteiro, por tudo que já foi realizado pela Pascoaloto. E tendo essa experiência, em que momento que você deu start ou que idealizou ser um empreendedor? Vou fundar a Elite Negócios Imobiliários, vou ter meu próprio negócio. Quando que isso aconteceu? Você foi maturando essa ideia durante esse período ou, de fato, decidiu começar a Elite Negócios Imobiliários em determinado momento que veio à sua cabeça? Na verdade, eu te confesso que a semente, ela foi plantada muito antes de eu entrar nessa consultora. Já na época que eu estava nessa última imobiliária, te confesso que era algo que eu já tinha em mente, que era só questão de tempo. Porque eu queria muito mesmo ter a minha imobiliária e poder empreender, poder ter uma equipe, ter um time de venda e sempre uma coisa que eu tive muito forte assim é de querer dar oportunidade para alguém e ver essa pessoa se autodesenvolver, essa pessoa daqui a pouco ser contribuição também na vida de alguém em relação ao que aquilo que eu pude transbordar na vida dela, entendeu? Interessante. Então, João Júnior, conta pra gente quando que foi esse momento, fazem quantos anos desde a primeira Elite Negócios Imobiliários, como é que foi a inauguração, onde foi o primeiro espaço, como tudo começou? Vamos entrar então na história da Elite Negócios Imobiliários. Vamos lá. Naquele momento que eu estava lá nessa consultora, eu comecei meio que ficar de olho em relação ao mercado, ao que estava acontecendo, e lembro bem que na época surgiu uma oportunidade de comprar uma imobiliária que já estava montada, e por coincidência ficava do lado do nosso plantão de atendimento lá, da consultora. E aí quando surgiu aquilo dali eu pensei, cara, é agora, eu tenho que me grudar nesse negócio aí. Eu tenho que ter força e coragem e fazer acontecer. Eu vou pegar esse negócio aí. E até na época, um pensamento um pouco estratégico em relação ao que, nossa, para mim aí vai ser muito cômodo. Por quê? Porque, cara, eu estou do lado de um dos maiores empreendimentos, que na época, posso até citar um nome aqui, que hoje ainda é referência no mercado, quando se fala de empreendimentos home club, que era o Atlantic Paradise. O Atlantic Paradise teve o início ali em 2010, 2011. Há informações que até mesmo o Neymar comprou uma unidade, né? Isso, o Neymar já teve apartamento lá, já teve. Hoje já não tem mais, já vendeu. E aí era um empreendimento que, nossa, cara, então, para mim, quando surgiu essa oportunidade de comprar essa imobiliária, eu fiquei muito entusiasmado para fazer essa negociação, porque eu pensei o seguinte, cara, eu vou estar do lado aqui do negócio. Então vai ser muito fácil para mim continuar atendendo esses clientes que a gente vinha já há algum tempo, prospectando e trabalhando a venda. E aí foi isso que aconteceu. Eu comprei uma imobiliária, essa imobiliária era um outro nome, e aí foi onde eu iniciei a Elite. Eu inaugurei a Elite, na verdade, foi agosto de 2013. E por que Elite? Onde que surgiu esse nome que é tão interessante? Vamos lá.
esse nome, na verdade, foi algo que surgiu assim do pensamento do quê? De realmente algumas pessoas até me questionam, né? Quando tu fala elite é porque tu tá querendo elitizar tipo produto ou até mesmo selecionar o cliente, né? Não, o pensamento que eu tive na época era realmente de ter uma equipe de elite, um time de elite, um time que estaria à frente, né, dos nossos clientes, à frente dos nossos parceiros, realmente querendo direcionar, orientar a fazer o melhor negócio. E quem não quer estar na elite, não é mesmo? Até no futebol, qualquer time que disputa a divisão inferior quer estar na elite. Então é assim com certeza que funciona. E a elite tem um nome muito forte hoje, consolidado. Sim, Mas sim. em que ano que aconteceu isso, João? Isso na verdade foi no ano de 2012. Eu já comecei tipo assim ter a visão do negócio. E o que foi mais engraçado, cara, se tu olhar, inclusive aqui, né? Se tu for ver aqui, ó, esse escudo é um escudo. Perfeito. Eu tive a visão do que dentro desse escudo tem um numeral 1 inserido. Não sei se você consegue visualizar. Dá você consegue ter a visão. Daqui, vejo que é o inclusive número no T aqui tu vai ver também, ó, numeral 1. Número 1. E para mim essa visão ela veio como, cara? E aí assim, ó, quando você tem uma visão, às vezes as pessoas que não entendem, né, vão olhar para isso aqui como me lembro muito bem na época, tipo uma pessoa que quando teve o primeiro contato em relação a esse escudo, que para mim tem um significado muito forte, ele meio que tirou uma piadinha assim, parece um dente de vampiro. Aí eu falei, cara, a visão é minha e eu sei do que se trata isso aqui, fica tranquilo. E na verdade a visão que eu tenho em relação, né, a esse escudo com o numeral 1 é justamente isso, que a gente aqui na Elite, né, os corretores hoje, eles sempre vão estar à frente do cliente para justamente fazer o quê? Para defender os interesses dele. Então, cara, isso é uma regra. A gente sempre vai estar à frente do cliente para defender todos os interesses dele. Então, por isso que eu digo, cara, o nosso papel hoje, nosso propósito, né, de negócio aqui na Elite, sempre oriento muito a equipe, o time, é justamente o quê? O cliente tem que ficar claro para ele que o nosso papel é orientar você para o melhor negócio. Então, por isso que a gente sempre vai estar à frente, justamente o quê? Para defender os interesses dele. Porque o corretor que vive esse mercado, que conhece o mercado, eu entendo que ele tem que ser autorresponsável e ter esse tato e esse cuidado com o cliente, o investidor, né? Hoje aqui do nosso mercado. Isso para mim é coisa muito séria e uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes, cara, às vezes que eu vou te dizer, a verdade não vai, né, não vai ser, como é que se diz, muito... Não vai ser algo que talvez te agrade. Não vai ser gostosinho, vamos dizer assim, a verdade, mas a verdade para mim é uma só. Então eu falo muito isso, a verdade é uma só. Não tem que ficar contando muita historinha. E hoje o nosso mercado ele está vivendo muito isso até em relação ao que? Ao digital. Tem muita gente contando historinha, entendeu? E de fato aquela historinha que ele conta não é bem a realidade daquela historinha. E aí, em relação a isso, eu sempre fui muito responsável de realmente assim, cara, eu vou te direcionar, eu vou te vender, eu vou te oferecer aquilo que eu compraria. Preceito de ser sempre honesto com o cliente, que com certeza faz muita diferença. A gente entende como uma situação básica, pois todos deveriam ser assim. Sim. Mas nós sabemos que essa não é a verdade, não é a realidade do mercado em todos os âmbitos. Sim. Nós estamos falando apenas do ramo imobiliário. Então isso já é um diferencial muito grande, sem sombra de dúvidas, né, João Júnior?
É isso aí, é isso aí. E a nossa história não se cruzou por acaso. Não estou aqui hoje tendo a responsabilidade de conduzir essa entrevista com você neste primeiro EliteCast. Volto a frisar, uma grande honra poder ouvir a sua história tão enriquecedora, pois no ano de 2015, se não me falha a memória, Abril de 2015. eu tive a oportunidade, na época, como repórter do Jornal Razão, empresa que atuei por cerca de 5 anos, e tenho uma gratidão muito grande. Vejo que você também fala com muita gratidão pelos locais que você passou. Sim. E todos são oportunidades para a gente se desenvolver. E naquele momento, eu como um jovem de 17, 18 anos de idade, recebi a missão concedida pelos meus patrões de vir aqui em Itapema realizar a cobertura de inauguração de uma das unidades da Elite Negócios Imobiliários. Sim. Não sei se foi a segunda, a terceira, enfim, mas vim aqui com muita alegria, com alguns quilos a menos, acho que não poucos quilos a menos, mas estive aqui realizando essa cobertura. Verdade, foi um rapaz. momento muito especial. Muito legal. Até no momento que a gente se reencontrou, né? Até se quiser contar essa história, fica à vontade. Foi um pouco inusitado a cena. E na hora te confesso que eu me senti um pouco mal, tá? Mas depois a gente deu risada junto, né? Bem pouco. Não, eu vou aproveitar para contar. Eu marquei de vir tomar um café com você, até a gente já havia conversado em outras situações. Sim. Eu gostaria de falar sobre o novo momento que eu vivo na minha vida profissional, inclusive apresentar tudo que hoje a minha empresa consegue oferecer. E você prontamente esteve muito aberto a conversar conosco. Sim. Também com o Vitor, que trabalha no nosso comercial. E ao chegar aqui na imobiliária, fui te cumprimentar e o João Júnior me disse o seguinte: qual foi a pergunta? Matheus está estacionando o carro? E foi muito espontâneo. Eu na hora já não me reconheci. E foi engraçado, né? Mas até fazem 10 anos. Foi pro Vitor, né? Que eu peguei e me portei. O Matheus foi estacionar o carro? Ele falou, não, é ele. Eu pensei, rapaz, tá diferente. Casar incha, né? Ai. Não, mas eu tô resolvendo já essa situação, tá? Tô resolvendo. Bacana. Eu te diria que isso é importante, tá, Matheus? Porque assim, ó, tu é um cara que te admiro demais pelo trabalho, pela cobertura que tu fez na época, foi algo que para mim me marcou demais e, portanto, que no momento, né, que tu me procurou, eu prontamente deixei, né, tive com a porta aberta, digamos assim, para realmente te ouvir e ver qual que seria, né, a proposta que tu iria me trazer. Mas voltando um pouquinho lá, né, para o pessoal entender o que aconteceu em 2015, é que em 2013 eu comprei essa imobiliária, era uma imobiliária bem menor que essa aqui, e, cara, o meu negócio começou a desenvolver, eu comecei a botar gente e começou a expandir de uma forma que, preciso de mais abrir mais uma unidade. E aí, como lá era um espaço um pouquinho mais modesto, um espaço um pouco mais compacto em relação aqui, eu na época tive a ideia do quê? Pera lá, essa sala nova eu não vou abrir como filial, eu vou transferir daqui para lá, então lá vai ser matriz, e aí aqui vai ser uma filial da Elite. E aí foi isso que eu fiz na época. Em 2015 eu inaugurei aqui, abril de 2015, mas mantive essa outra unidade no local que eu iniciei lá em agosto de 2013. E 2 anos depois eu abri mais uma outra unidade, aí o negócio estava indo super bem, eu abri mais uma unidade no centro de Itapema. Então vamos fazer o seguinte rapidinho, vamos só resgatar essa história da Elite com essa reportagem, para o pessoal também ter um gostinho do que foi aquela cobertura, ver como é que foi esse momento bacana na história da Elite. Eu acho que vai ser muito interessante reportar esse vídeo da época, até mesmo para daqui a pouco o pessoal entender por que o João Júnior não reconheceu o Matheus, se equivocou em relação ao Matheus, né? Então roda aí, produção. Orientando você para o melhor negócio. Itapema está com novidades, inaugurando hoje, neste 4 de abril, a matriz da Elite Negócios Imobiliários. Um ambiente sofisticado, aconchegante,
Assim é a matriz da Elite, localizada na Avenida Nereu Ramos, em Meia Praia, próxima à Rua 234. Na noite de abertura, cerca de 200 convidados puderam desfrutar de boa música, coquetel e serviço de bar. Muitos dos convidados eram clientes e parceiros de João Júnior, empresário e proprietário da Elite Negócios Imobiliários, que agora, com sua matriz, irá comercializar imóveis de alto padrão no município de Itapema. Surge para orientar você no melhor negócio, numa das cidades turísticas mais belas de Santa Catarina. Estamos aqui na sala do protagonista desta noite, João Júnior, empresário e proprietário da Elite Negócios Imobiliários. Muito boa noite, João. Primeiramente, parabéns, né? Gostaria de ouvir de você o que você está sentindo nesse momento. Feliz com a inauguração da matriz da Elite? Eu, na verdade, sem palavras até, eu estou muito satisfeito. Gostaria muito de agradecer as pessoas que estão presentes, que são amigos, clientes e familiares. Então, hoje sem palavras, entendeu? Para explicar o que eu estou sentindo. Só eu sei o que eu passei durante esse período aí para concluir e deixar esse projeto da forma que ficou, entendeu? Essa casa que hoje eu entendo que é o seguinte, eu procurei deixar ela mais aconchegante possível para atender nossos clientes de uma maneira personalizada, porque hoje eu tenho uma equipe qualificada e uma filosofia de trabalho que é o seguinte: nosso papel hoje com o cliente é realmente orientar ele ao melhor negócio, entendeu? Então, sem explicação pro que está acontecendo agora no momento e o que eu estou sentindo, na verdade. Qual a mensagem que você deixa para o João Júnior nesse novo empreendimento que é a Elite Negócios Imobiliários, agora com a sua matriz? Então, primeiro deixar meu abraço para o João, um dia tão especial como esse, né? Eu queria dizer para o João que Deus abençoe a vida dele e somos clientes, amigo acima de tudo, né? E desejo que ele tenha um caminho muito feliz aqui nesse novo espaço, muito bonito, muito especial, muito bem frequentado e que ele possa fazer ótimos negócios. Eu recomendo. Hoje eu, na verdade, estou abrindo mais de casa, teve a oportunidade de resgatar um pouco essa história tão legal, né? E agora entender por que também. Sim, mas assim, né? Não querendo rasgar a seda aqui para ti, mas eu te confesso que, né, na época tu realmente fez uma reportagem com excelência. Parabéns. Te agradeço de coração e como eu também frisei e friso muitas vezes, inclusive para quem trabalha conosco, foi até uma conversa hoje entre a equipe. Hoje a gente não tem mais aquele contato com todos que trabalham todos os dias e em todos os momentos, porque graças a Deus, com a dedicação da minha equipe, de todos, sem exceção, nós estamos crescendo, né? Sim. Mas em alguns momentos quando a gente senta e começa a relembrar histórias, o período de quando eu comecei, que no começo da Fato Atual, por exemplo, era eu, o José, que hoje está aqui na técnica, e a minha esposa. Eu tive um primeiro colaborador também, mas a gente resgata muitos momentos, conversa sobre situações que passamos, e eu friso muito que quando eu trabalhei nessa minha primeira oportunidade, eu tinha um negócio como se fosse meu. Eu vestia a camisa e amava o que eu fazia. Eu acho que isso é o diferencial que me fez também se desenvolver. E sou grato a todas as oportunidades e fico imensamente feliz em receber um feedback de um empresário tão bem sucedido como você. Obrigado, meu irmão. É isso aí, tamo junto. E dando sequência, agora eu gostaria de falar sobre a construção dessa história tão bonita da Elite Negócios Imobiliários, em que diversos corretores tiveram a oportunidade de se desenvolver e aprender com você. Inclusive, hoje muitos deles, eu tenho informação, possuem até o seu próprio negócio, né, João Júnior? E você está com agora uma construção muito grande na Elite Negócios Imobiliários, possibilitando que corretores venham, façam sua trajetória e sigam sendo elite com outras situações. E a gente vai, obviamente, estar falando sobre esses projetos. Mas conta pra gente, como é que foi para você essa realização de
oportunizar com que os corretores passassem pela sua empresa, se desenvolvessem e se tornassem corretores de sucesso? E quantos aí nessa trajetória que te vem à memória nesse momento? Acredito que são muitos, né? Rapaz, eu sou grato a muitos deles que passaram por aqui. Foram pessoas que sempre, de alguma forma, contribuíram, né? Não só relacionado a business, né? A venda, o negócio. Muitas vezes também trazendo um pouquinho do lado pessoal, né? Existe essa troca. Mas uma coisa que eu sempre fiz e nunca me preocupei é justamente isso aí, cara. Eu fui um cara que algumas vezes fui até criticado por alguns, né? Outros, digamos assim, empresários do ramo, de algumas vezes assim, ficar promovendo o corretor ou transbordando coisas que daqui a pouco, mas tá transbordando coisa demais pro cara, daqui a pouco o cara vai pegar e vai usar contra você. Vai pegar isso aí, vai se tornar um concorrente. Se tornar teu concorrente, vai sair e tal. Mas, cara, isso aí foi uma coisa que eu nunca assim, tive aquela preocupação, sabe? E sempre eu tive como propósito isso, de realmente ser rio na vida das pessoas e não represa. Então, cara, hoje, o cara que vem trabalhar comigo, ele pode ter certeza do seguinte: se realmente ele vir e for vestir a camisa da Elite, eu vou ser um cara que, diante do meu conhecimento, tudo o que eu sei, os acessos que eu tenho hoje, ele vai estar com certeza se beneficiando de muita coisa. E é algo assim que eu sou muito grato por muitos que passaram por aqui e que inclusive hoje eu tenho orgulho de dizer que, cara, são caras que passaram por aqui e têm o seu próprio negócio, né? Abriram a imobiliária e estão muito bem. Então, quer dizer que eu realmente fiz aquilo que tinha que ser feito. E o que um corretor iniciante pode esperar ao entrar na sua equipe? Vamos lá. Opa, ajeitou quase aí. caiu aqui o negócio, vivo, rapaz. é Tá ao vivo. é ao vivo e a cores. Faz parte do show. Vou até repetir a pergunta. Por favor. Vai que gera aquele corte legal, né? O que um corretor, hoje iniciante, pode esperar ao entrar na sua equipe? O que ele vai encontrar? Vamos lá. Ele, como eu te falei, hoje um corretor que vai iniciar no mercado, eu diria que o mercado está bem competitivo. Quando tu fala tanto de corretor, quanto imobiliária, quanto consultora. Então, se realmente tu vir para uma empresa que tem isso muito claro e muito definido, né, quem são os parceiros hoje que a gente vai trabalhar, eu diria que um dos maiores benefícios que esse corretor que está começando no mercado vai ter é justamente ter portas abertas em grandes construtoras e construtoras referências do mercado. Porque, graças a Deus, hoje o João Júnior é muito bem visto. Então, quando eu quero sentar na mesa, né, direto com o dono, para mim é muito tranquilo e eu tenho um fácil acesso. Então, esse aí é um dos benefícios, né, para o corretor que está começando hoje no mercado, teria estando aqui na Elite. E que conselho você daria para aquele cidadão que está pensando em fazer uma transição de carreira? Será que ainda vale a pena ser corretor de imóveis? Vamos lá. Valer a pena? Com certeza vale. Agora, uma coisa que eu sempre falei para alguns corretores que eu já entrevistei antes de entrar no nosso time aqui, eu sempre usei esse termo. E esse termo é um termo que já fiz algumas análises em relação ao que algumas pessoas, inclusive até do ramo de automóvel, que lá atrás, na época que trabalhavam comigo, vieram para cá e, cara, os caras, baita vendedor, e veio para cá e não se identificou com o mercado. E aí eu sempre uso o seguinte termo: o ramo imobiliário é para todos, mas nem todos são para o ramo imobiliário.
E aí tu me pergunta, que conselho que tu daria para a pessoa que está querendo, fazer essa transação? Procura entender um pouquinho melhor o mercado. E não fica muito no espaço só do ganho financeiro. Porque se daqui a pouco tu for analisar só isso, com certeza, aí vai ser algo muito promissor, vai ser algo muito atraente para ser uma decisão para essa pessoa que está querendo fazer essa transação de carreira. Mas eu diria que o ramo imobiliário, ele vai um pouquinho além disso, sabe? A questão do ganho, no meu ponto de vista, é só uma consequência de um trabalho bem feito, um trabalho bem realizado. Então, acho que a pessoa que vai vir não deveria ficar nesse foco, não. Aproveito para te questionar qual o legado que você pretende deixar no ramo imobiliário. Eu já observo, e isso é muito notório, que você se tornou um empreendedor de sucesso. A Elite Negócios Imobiliários hoje é uma imobiliária conceituada em Itapema. Mas o João Júnior, como empreendedor, qual legado você quer deixar para o mercado imobiliário de Itapema e região? Se tu me permitir, eu gostaria de fazer uma ressalva em relação à resposta que deveria ter dado daquilo que tu me fez antes, em relação a esse corretor que quer, fazer essa transação. É muito importante. Vou dar uma dica de ouro aí para você que está querendo iniciar agora no ramo imobiliário. E a dica é, cara, se realmente vai fazer isso, quando tu decidir fazer isso, vem, estipula no mínimo 1 ano. Te prepara para 1 ano, com uma reserva, com um planejamento, mas te planeja para 1 ano, realmente vir e tu criar raiz. Porque em 1 ano tu vai ver se realmente é o que tu quer para a tua vida, se tu se identificou com aquilo ou não. Por que eu falo isso, Mateus? Por que eu quis voltar e pincelar isso? Eu vejo muitas pessoas que hoje estão iniciando no mercado, às vezes, pelo alta possibilidade de ganhos, ele quer vir para esse ramo e quer resolver a vida dele em 90 dias. Não é assim que funciona. Talvez até possa acontecer, mas não cria essa expectativa. Já põe como meta, cara, eu vou ficar 1 ano. Se o ano der certo, show de bola, só para frente. Se não der certo, volta a fazer aquilo que estava fazendo, porque aí entra naquilo que eu falei antes ali. Essa frase é minha, tá? Eu tenho até que ver o que se faz aí, tu que é mais da área, tem uma frase, o que eu devo fazer para, não, essa frase é minha. O slogan, você vai precisar registrar, patentear esse justamente slogan. Esse termo que eu falo, cara, o ramo é para todos, mas nem todos são para o ramo. Isso eu sempre falei para todos que eu entrevistei. Na mesa, eu sempre, na seleção de corretores, eu sempre quis deixar claro isso. Para depois o cara não querer fantasiar o negócio e daqui a pouco querer terceirizar a responsabilidade, porque eu confesso o seguinte, hoje quem vai fazer essa transição, ele tem que ter a autorresponsabilidade de entender o seguinte, depende mais dele do que propriamente o mercado e até mesmo a imobiliária a qual ele se dispôs a ser parceiro. Aproveitando esse gancho, já te questionaria isso. Hoje a Elite Negócios Imobiliários tem investimentos em tráfego pago, um site bem organizado, uma rede social também bem organizada. Isso é muito importante, mas não depende somente disso, né? O corretor tem que correr atrás dos seus objetivos. E dentro disso, dessas possibilidades que você oferece, qual é o melhor caminho ou mecanismo para crescer no segmento? Muito bom tu ter colocado essa pergunta, porque o que eu entendo em relação a isso, Mateus? O mercado mudou muito. E o mercado, ele deu essa, digamos assim, deu essa virada de chave, eu diria que foi lá na pandemia. Vamos botar ali o 2º semestre de 2020, que realmente foi muito forte. Por quê? Porque as pessoas começaram a captar uma coisa que até então nunca se tinha ouvido falar, não é cliente, é lead. O tráfego pago e campanha, isso e aquilo, e te confesso que na Elite a gente deu essa virada de chave rápida na época
E os anos que a gente mais vendeu, por incrível que pareça, foi justamente nessa transação ali do segundo semestre de 2020 para 2021. 2021 foi o ano que mais a Elite vendeu. Eu estava com um time de venda com 12 corretores, e na época a gente estava muito forte aí no tráfego pago, investimento pesado, e confesso que foi o ano que a gente mais vendeu e que também me surpreendeu positivamente falando. Por quê? Porque foi algo que até então a nossa experiência de venda era muito ligada ao quê? A porta, a uma visita que a gente ia fazer numa determinada cidade ao cliente, o cliente vindo até a gente recebendo uma indicação de algum outro cliente, e aí de repente surgiu esse tal do lead, né? Então foi algo que com certeza ainda está muito forte, né? Essa cultura no mercado, mas entendo que o corretor que está começando agora, ele tem que entender que a vida não é só tráfego pago e não é só o lead, né? Atender esse lead do tráfego pago. É justamente por isso que quando você iniciou não tinha tráfego pago tão desenvolvido, e vou falar por experiência própria, nossa empresa atua com tráfego pago. Nós somos uma agência de marketing completa em todos os âmbitos. Transmissão ao vivo, produções de vídeo, design, estratégia para posicionamento de marketing e tráfego pago. Sim. No entanto, o tráfego pago ele também não é milagroso. Em muitos casos é até um certo teste. Às Sim. vezes acerta, às vezes não acerta. É de fato um risco, como qualquer outro tipo de investimento Sim. que um determinado negócio pode fazer. Ou seja, não é 100% de solução para a venda acontecer. Exatamente, eu diria que é um dos pilares, seria o tráfego pago, né? Um dos pilares em relação ao que é a captação, aquilo que o corretor vai fazer. E aí eu diria o seguinte: agora o mercado, diante do cenário que a gente está vivendo, as pessoas estão buscando um pouquinho aquela metodologia do passado. Tá, qual que é a metodologia do passado? Realmente tirar a bunda da cadeira, entendeu? E ir para campo, ir atrás, e visitar o cara, e criar uma situação de negócio, fazer o cara vir, não ser tão fácil, né? Tão poetizado, vamos dizer assim, como estava no digamos assim, lá na época, né? De 2021, 2022. E essa energia ela é transformadora, né, João Júnior? Essa energia de você ir até o cliente, você ter esse momento com o cliente, ir a campo, como de fato Sim. você está destacando, Sim. acredito que faz o corretor se diferenciar. E tem aquilo, né, que não é visto, não é lembrado, e às vezes o cliente não vai estar disposto a ir até a imobiliária, em muitos casos, né? Sim, sim. E até, né, pegando o gancho aí disso que a gente está falando, o nosso mercado hoje ele tem as duas personas, digamos assim, na corretagem. Tu realmente tem o corretor raiz, costumo falar, e tu tem o corretor vendedor, que é o cara o quê? O vendedor é o cara que, tipo assim, ele tem um empreendimento, conhecimento do empreendimento, um folder na mão, uma tabela, e ele sabe o que? Vender aquilo ali. Já o corretor raiz, eu digo que é o cara que realmente ele tem uma habilidade de enxergar algo que muitas vezes o cliente, o investidor, ou até mesmo usar o termo lead, né? O cara não está enxergando, e ele cria uma situação de negócio e faz o cara enxergar. Esse eu diria que é o corretor raiz, é o cara que cria a situação de negócio. Bacana demais. E sem sombra de dúvidas, hoje você está dando uma grande aula para a gente. E te agradeço imensamente por cada palavra compartilhada. E tenho certeza que quem acompanhar nosso podcast na íntegra, ou até mesmo cortes que estaremos disponibilizando, vão aprender muito. E hoje a Elite está aberta a receber novos corretores, isso vale a pena nós estarmos frisando, mas aqueles corretores que estiverem também aptos a entregarem o seu melhor e entrarem dentro da metodologia aplicada pelo empreendedor João Júnior. Exatamente isso é importante. Até voltando um pouquinho ali, né, na tua pergunta anterior, sobre o João Júnior empreendedor, né?
quer deixar de o que legado? tu almeja, o que tu quer deixar de legado, é justamente isso. Eu quero o quê? Eu quero ser um cara que transborde na vida dessas pessoas que venham realmente trabalhar comigo com muita dedicação e disciplina, e que realmente almeje o quê? Aquilo que o João Júnior lá em 2008 almejou. Quero o quê? Cara, eu quero mudar de vida, entendeu? Eu quero mudar de vida como pessoa e como profissional, realmente ter sucesso dentro daquilo que eu vou buscar, e é isso que eu quero fazer para esses corretores que hoje realmente, né, digamos assim, corretor ou vendedor, ou uma pessoa que está em algum outro segmento que quer fazer essa transação, é justamente deixar claro o quê? Que o João Júnior quer formar novos líderes aqui na Elite. E assim, não vou transparecer isso agora, porque acredito eu que você terá daqui em diante muitas oportunidades de estar compartilhando isso. Afinal, o podcast será conduzido por você, o podcast EliteCast com o João Júnior. Receberá muitos convidados, muitas personalidades nas próximas ocasiões. Hoje é apenas um pontapé inicial nessa trajetória, sim. que nós queremos que seja extremamente sólida e muito suscetível, que a gente consiga de fato transbordar isso para as pessoas. E obviamente você estará citando esse projeto, que não é um projeto pessoal, mas é um projeto da sua empresa, Sim. de fazer a Elite chegar cada vez mais longe, oportunizando para quem vestir a camisa da Elite Sim. esta situação. Não, com certeza o que a gente trouxe aqui era justamente isso, né, Matheus? Era trazer a história, né, de quem que é o João Júnior, como iniciou o João Júnior, até porque acho que é muito importante isso, porque eu já tive algumas situações de alguns clientes que no momento que chegam até aqui, eles olham para a estrutura e pensam o seguinte: é algo que foi passado de pai para filho, né? E aí é um pré-julgamento, né? Exatamente, porque querendo ou não, é uma situação corriqueira, mas às vezes você olhar para o empreendedor jovem sim, e imaginar que ele herdou alguma coisa. Né? Inclusive hoje eu estava numa gravação com o José, no calçadão aqui, a gente acabou encontrando um senhor ali, e foi muito legal porque ele trouxe uma situação de um imóvel bem interessante, que vai estar entrando aí na pauta de venda, né, da Elite, e aí é por isso que eu quis, né, trazer essa situação que eu falei antes ali, porque inclusive esse senhor, quando eu falei, eu como proprietário da imobiliária, eu prezo muito por realmente assim, eu vou vender algo para o senhor que for algo que eu compraria e tal. Aí eu trouxe isso para ele, ele falou: tu é dono da imobiliária? Eu falei: sim, sou dono. Legal, bacana. Por quê? Porque a gente se encontrou ali, se apresentamos, não conhecia ele, um senhor lá do extremo oeste, e a gente se apresentou e tal, e aí ele: não, mas já vamos lá agora no meu apartamento, e você já faz o vídeo, já faz a foto e tal. E achei muito legal que, da forma como ele chegou até mim, e de uma certa forma ele deu um estímulo para dizer assim: não, vamos lá agora então, vamos lá fazer esse vídeo, essas fotos agora. E aí, até inclusive na próxima semana aí, acredito que a gente vai estar já com esse empreendimento postado aí nas nossas redes sociais. João Júnior, quero agradecer imensamente pela nossa conversa, te desejar do fundo do meu coração extremo sucesso em todos os âmbitos da sua vida, não somente profissional, e que você, com o podcast, atinja esse propósito de fato. Estaremos aqui dando sempre a você o suporte necessário na produção, com sugestões, com dicas de melhorias. Afinal, queremos ser uma extensão do empreendedor João Júnior, da Elite Negócios Imobiliários,
E eu não tenho dúvidas que você tem muito a ensinar e nessa jornada agora como comunicador também a aprender. Bacana. Eu acho que o mais interessante na vida é a gente nunca deixar de procurar se desenvolver. Eu vou ter que abrir o meu coração aqui. Eu te confesso que isso que eu estou fazendo para mim é muito desafiador, Mateus. É algo que não tenho o hábito de fazer. Esse é o segundo podcast que eu estou fazendo. Mas para mim é algo desafiador, mas eu tenho um propósito forte com isso. E o meu propósito é justamente o que? Trazer a informação. Trazer a informação para o cliente, trazer a informação para o investidor, trazer a informação para o corretor, algumas vezes também até mesmo para o parceiro, né? Quando eu falo parceiro, eu estou falando de alguns construtores que hoje a gente tem como parceiros aqui da Elite. Realmente buscar ser contribuição. Eu espero que hoje eu tenha realmente sido contribuição em relação a isso. Que realmente eu tenha conseguido passar a mensagem de quem que é o João Júnior. João Júnior, aquele abraço, meu querido. Muito obrigado por tudo, pela nossa conversa que foi extraordinária. Não tenho dúvidas que você conseguiu transbordar tudo que desejava, que estava no seu coração, e a gente vai aproveitar todas as suas falas para levar ao máximo número de pessoas possíveis e fazer com que outras pessoas se inspirem nesse grande profissional, nesse grande empreendedor que é você, meu caro amigo João Júnior. Bacana, meu irmão. Eu que sou extremamente grato, tá? A você, a toda a tua equipe, para proporcionar para a gente aí de poder estar realizando esse podcast. E assim nós encerramos a primeira edição do EliteCast. E eu passo a bola para o João Júnior, porque o EliteCast é com o João Júnior na apresentação. Hoje nós tivemos o privilégio de ouvir muito bem essa história, detalhadamente, de extremo sucesso, que sem sombra de dúvidas servirá de grande inspiração para você. Quer ser um corretor de sucesso? Você pôde ouvir que a trajetória não é fácil, mas é possível desde que haja dedicação em todos os âmbitos. Com certeza você foi inspiração para outras profissões também, pois o sucesso, ele não cai do céu, é preciso suar a camisa. Vamos encerrando a primeira edição do EliteCast e brevemente tem mais EliteCast nas redes sociais da Elite Negócios Imobiliários. Desejo a todos um forte abraço, sucesso ao João Júnior, à Elite Negócios Imobiliários e à Fato Atual, que está na realização deste grandioso programa. Até a próxima com João Júnior e um convidado especial.